Boa noite, unidade 9, cerâmicos, materiais de construção civil B, aluno Gabriel Correia Costa, engenharia civil. Eu não tenho webcam, então eu vou gravar pela placa de vídeo e só vai aparecer o que eu transmiti na tela, ok? Unidade 9, atividade 05, o tema da minha apresentação é o 03, descrever as diferenças de propriedades, aplicações, cuidados, custos, vantagens e desvantagens entre cerâmicas tradicionais e porcelanato. Cerâmicas tradicionais versus porcelanato. O meu trabalho vai possuir introdução, propriedades, aplicações, cuidados, custos, vantagens e desvantagens, tipos e referências. Introdução. Cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas, partindo de matérias-primas na forma de pós. Aqui está a imagem para ilustrar. Então, propriedades. A cerâmica tradicional é composta por 30% de pedras e 70% de argila. Porcelanato apresenta proporções diferenciadas de 30% de argila e 70% de pedras. Essa inversão de percentual na composição vai resultar em qualidades distintas. O método de preparo também muda. A cerâmica tradicional passa por processos de prensagem ou extrusão e queimada a 1150 graus centígrados. O porcelanato é exposto a 1200 graus centígrados. Essa diferença de temperatura entre os materiais vai fazer com que o porcelanato tenha uma resistência maior do que a cerâmica. Aplicações tradicionais avançadas, aeroespaciais, militares, mecânicas e ferramentas de corte. Eu vou ilustrar a imagem para vocês. Aplicações tradicionais, ok. Aplicações avançadas, ok. Aplicações aeroespaciais, ok. Aplicações militares, ok. Aplicações mecânicas e ferramentas de corte, ok. Cuidados. A versatilidade e o apelo estético, assim como os aspectos de durabilidade e resistência, fazem dos diferentes tipos de porcelanato algumas das opções mais utilizadas para o revestimento de pisos, paredes, bancadas, banheiros e cozinhas, tanto em áreas internas quanto externas. Mas durante o assentamento das placas é preciso tomar uma série de cuidados para evitar que haja problemas como o deslocamento, o estufamento ou até mesmo a perda de aderência do porcelanato depois de certo tempo de aplicação. Na limpeza dos cerâmicos, porcelanatos, pode-se usar vassoura macia, água com detergente neutro e pano, entre outros materiais de limpeza não corrosivos. A cerâmica ela é um pouco mais chata de limpar do que o porcelanato. O porcelanato ele é bem mais tranquilo. Os custos. No quesito preço, o porcelanato leva desvantagem. Ele é mais caro que a cerâmica, dado todas as suas características e atributos, como durabilidade, beleza e facilidade de manutenção. O preço varia entre 20 a 300 reais o metro quadrado do porcelanato. Devido ao seu processo mais econômico de produção, a cerâmica é vista no mercado como a mais popular. Ela é encontrada em lojas de materiais de construção com o melhor preço em comparação com o porcelanato, custando R$ 20 um metro do porcelanato. O valor da mesma metragem de piso cerâmico pode ser encontrado a partir de R$ 9,90 um metro quadrado. A diferença entre o porcelanato e a cerâmica envolve preço, manutenção e resistência. Mas ainda há um detalhe: como o piso cerâmico tem como vantagem extra apresentar mais variedade no mercado, sendo encontrado com mais opções de cores, desenhos e tamanhos. Então, no quesito custo, a cerâmica tradicional leva uma vantagem, porque ela é mais barata. Vantagens e desvantagens. O piso porcelanato também é constituído de cerâmica, mas o seu processo de produção é mais complexo. Além de argila em sua composição, ele recebe misturas como areias, filitos, caunes e outros aditivos quando necessário. Outra característica no processo de fabricação do porcelanato está na temperatura de queima utilizada. Ela chega a 1200 graus. Quanto mais alta a temperatura, maior é a resistência do piso, assim se diz, né? Vantagens e desvantagens ainda. Outra diferença é que o porcelanato é um piso liso, homogêneo e mais denso. A versão brilho é uma das mais utilizadas em ambientes internos por trazer a ideia de sofisticação e pureza. A cerâmica é rústica e discreta. Outra diferença entre porcelanato e cerâmica está no quesito acabamento. Enquanto na instalação do porcelanato é usado espaçamento entre as peças menores, o assentamento da cerâmica só pode ser feito com junta tradicional. Ainda em vantagens e desvantagens nesta linha construtivas dos pisos, a manutenção entra
com um bom motivo para escolher um piso ou outro. O porcelanato é limpo apenas com um pano umedecido, com água e detergente, tornando a tarefa mais ágil e prática no dia a dia, como a gente já havia mencionado antes. Já o piso cerâmico tem a manutenção mais trabalhosa, suja com mais facilidade, e o seu processo de limpeza inclui um uso de vassoura, aspirador de pó, panos úmidos e secagem rápida para que o piso não ganhe manchas. Ele é muito mais trabalhoso do que o porcelanato. Também existe o fator preço, que em média custa R$ 20 o porcelanato e R$ 9,90 a cerâmica, que a gente já tinha falado antes. Então, a cerâmica é mais barata e o porcelanato é mais caro. Essas são as vantagens e as desvantagens deles. Os tipos de porcelanato. O porcelanato pode ser encontrado em duas versões, adequadas para diferentes tipos de ambiente. Esmaltado, como o próprio nome sugere, tem aplicação de esmalte na superfície dentro da categoria aos tipos rústicos, acetinado, entre outros, que são mais resistentes a manchas. Acetinado é indicado para áreas internas ou externas que tenham cobertura, como varandas, por exemplo. Sua superfície é esmaltada lisa e fosca, também pode ser aplicado em revestimentos externos, como lareiras ou churrasqueiras. Rústicos com sua superfície costuma ser mais áspera ou com relevos, o que evita escorregões. O técnico, que são mais resistentes que os esmaltados e não tem aplicação de esmalte. Entre os tipos do porcelanato técnico estão o polido e o natural. O polido recebe polimento mecânico, o que faz a peça ter brilho, é indicado para a instalação de incômodos internos ou pisos ou paredes. Natural tem a superfície polida, sem brilho, aplicada especialmente em áreas externas ou internas de comércio ou hotéis. Tipos de cerâmicos. A cerâmica existe em duas versões, esmaltada e não esmaltada. As esmaltadas são mais resistentes a agentes químicos, como a umidade. Para identificar se uma cerâmica é esmaltada, é preciso identificar a sigla GL na embalagem, que significa esmaltado. As cerâmicas não esmaltadas vêm com a sigla UGL na caixa, do termo em inglês, que significa não esmaltado. E por fim, as referências, ok? Eu tentei ser breve, porque são 5 minutos, então a gente tem que ser breve, né? Então eu queria só agradecer, obrigado a todos por assistir, então esse era o meu trabalho.